Salve, salve, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Central do Esportes. Eu sou Fabrício Lopes e junto com a Cat, nós vamos trazer para vocês todas as notícias do futebol nacional e internacional. Espia só no que a Cat preparou para falar nesse giro de notícias. Manda ver, Cat. Deixa comigo, Fabrício, que agora eu vou falar pro pessoal tudo que eu separei pro vídeo de hoje. Galera, a gente vai falar sobre a demissão do Anselmi no Botafogo. Vamos falar também da chegada do Arthur Jorge no Cruzeiro. A gente vai falar também de mais um convocado da seleção após o corte de Alexandro. E vamos falar também do Manchester City, que foi campeão da Copa da Liga Inglesa. Tá vendo só o tanto de notícias que eu tenho pra trazer pra vocês? E tem muito mais, viu? Então vamos fazer o seguinte: enquanto a nossa vinheta roda, você já vai deixar seu like, já vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de esporte, que gostam de futebol. E se você tiver a opção de hypar o nosso vídeo, isso vai ajudar demais no nosso canal e vai fazer o nosso conteúdo chegar em cada vez mais pessoas. Então, roda a vinheta, produça. Antes de mais nada, você precisa saber que você pode nos encontrar também no Instagram, através do nosso perfil, @YT_Central do Esporte. Você encontrará todas as notícias do futebol brasileiro e internacional em tempo real. Portanto, esperamos todos vocês também no Instagram. Guardou? Acabou o mistério, o presidente do Fluminense finalmente revelou qual vai ser o destino de Santiago Moreno e a venda deve se concretizar nas próximas horas. Galera, antes de falar sobre a negociação em si com vocês, eu acho importante a gente frisar por que, que o Santiago Moreno não rendeu no Fluminense. Ele chegou até com status, alguns aí falando que era o novo Arias, que era o substituto perfeito pro Arias. E por que ele não vingou, gente? Por que ele vai ser vendido agora, tão cedo, Gente, o jogador teve apenas 13 jogos com a camisa do Tricolor. Em 2026, vulgo esse ano, ele entrou em campo 8 vezes, foi titular só em 4 jogos e não marcou nenhum gol. Então é por isso que o Fluminense não vê futuro, não acha que o jogador vá render futuramente, e foi por isso que o Fluminense decidiu vender o jogador. A última vez que a gente viu o Santi em campo foi naquela derrota contra o Palmeiras no dia 25 de fevereiro e apenas por poucos minutos ali, De lá pra cá, ele perdeu totalmente o espaço com o técnico Luiz Beldi. A proposta do Dallas FC, lá dos Estados Unidos, é de empréstimo com opção de compra. E olha os valores, gente, o negócio pode chegar a mais de 23 milhões de reais. O técnico Zubeldia não escondeu nada e disse que o colombiano ficou de fora justamente por causa dessa negociação no jogo contra o Vasco. O clima de despedida já tomou conta da Laranjeira e nas próximas horas a negociação deve se concretizar. E aí, galera, vocês acham que o Fluminense tomou a decisão correta ou vocês acham que o Moreno ainda podia render? Deixa nos comentários. O Cruzeiro anunciou ontem o Arthur Jorge, o técnico que brilhou, tudo avançou rápido e o vínculo dele com o Cabuloso vai até o fim de 2025. Mas vale lembrar também que do mesmo jeito que ele chega com uma moral absurda, ele também chega com uma pressão muito grande, gente? O Cruzeiro não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, é o único clube que ainda não venceu, com 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas. Então assim, o Cruzeiro é o lanterna hoje. Ontem mesmo lá na coletiva, o Matheus Pereira deu uma declaração e falou que o Arthur Jorge vai chegar só para agregar, que não tem como ser o salvador da pátria. A torcida já não gostou muito dessa frase do 10. Não, a gente sabe que a gente está numa situação um pouco delicada, muito delicada, Uma situação que acho que não condiz com o time que a gente tem, com a responsabilidade que a gente tem. Mas só tem um caminho para isso, é trabalhar, focar e tentar reverter essa situação vencendo,
Sabemos que o Arthur Jorge foi anunciado hoje, né? E então a gente vai receber, como a gente recebeu sempre, todos os treinadores que chegaram. Mas é muito importante, muito mais além de que treinador, a gente ter mais atitude em muitos momentos, porque não adianta fazer trocas de treinadores se a gente não mudar a postura e começar a vencer. Então acho que é importante a gente entender isso, saber que ele vai chegar para agregar, para ajudar a gente, mas a gente também tem que começar a fazer mais. Vocês acreditam no trabalho do Arthur Jorge no Cruzeiro? Vocês acham que ele vai se dar bem? Vocês acham que o Cruzeiro consegue beliscar algum título esse ano? Porque até agora o que a gente viu do Cruzeiro realmente é muito abaixo do esperado e não é nada parecido com o que o técnico Leonardo Jardim fez no ano passado. Pessoal, eu quero falar um pouquinho de Real Madrid e de Vinícius Júnior, tá? Esse final de semana a gente teve o clássico lá na Espanha entre Atlético de Madrid e Real Madrid, desta vez jogado no Santiago Bernabéu. No primeiro jogo, o Atlético de Madrid provocou demais o time do Real. Há uma rivalidade grande, são duas equipes de Madrid, normal, natural, mas o técnico Simeone, lá no comecinho da temporada, no começo agora de 2026, no jogo chegou a dizer para o Vinícius Júnior: Florentino Pérez vai demitir você, irritando o Vini, que vivia naquele momento um momento ruim dentro do Real Madrid. Mas acontece que o Vini Malvadeza é o Vini Malvadeza. Com a saída do técnico anterior, o Xabi Alonso, que parece que nunca foi jogador do Real Madrid, não respeitou o vestiário do Real Madrid, e com a chegada do Arbeloa, que mudou toda a animação do vestiário e reacendeu o Vinícius Júnior de verdade, o Vini voltou a jogar bola. E ontem, o jogo começou 1-0 para o Atlético de Madrid. O Real empatou numa penalidade do Vinícius Júnior. Daí, o Real passou à frente com um golaço do Federico Valverde. O uruguaio tá jogando muita bola também. Mas o Atlético foi e com um golaço empatou de novo. Coube a Vinícius Júnior dar números finais ao jogo de ontem, marcando um golaço, o seu segundo na partida, e comemorando na cara de Diego Simeone. Simeone é argentino, um bom treinador, também não é nada disso que todos falam por aí não. É o treinador mais bem pago do mundo hoje e deve estar deixando o Atlético de Madrid no fim dessa temporada. Ganhou pouca coisa na carreira, é tido como um dos mais inovadores treinadores e para mim não passa de um retranqueiro, como era enquanto jogador violento e de defesa da seleção da Argentina. Valeu muito a pena ver o Vini esfregando a vitória na cara de Diego Simeone, que mais uma vez dá adeus a qualquer possibilidade de conquista do campeonato espanhol. Agora, o Real, a 4 pontos do Barcelona, vai lutar para tentar tirar da equipe catalã de Lamine Yamal e Lewandowski mais um título da Espanha. Você acompanha futebol internacional? Você torce para os brasileiros que estão no mundo afora? Se sim, quem vai levar a La Liga? O brasileiro Rafinha ou o Vini Malvadeza? Coloquem aqui nos comentários. O clima esquentou no Rio de Janeiro, mesmo após a vitória em cima do Bragantino. O Botafogo perdeu a paciência e Martin Anselmi não é mais o técnico do Botafogo. O Botafogo foi direto na nota oficial publicada: falta de evolução e falta de resultados para um clube que quer se manter campeão, que quer ser campeão. O aproveitamento do Anselmi, gente, realmente não ajudou. Foram 18 jogos com 9 derrotas e apenas 7 vitórias. Tem ali um equilíbrio entre os gols marcados e sofridos, 20 gols marcados, 20 gols sofridos. Mas aquela eliminação precoce na Libertadores também pesou e muito nessa demissão do Anselmi. Na coletiva de ontem, o Anselmi ainda tentou se defender, justificou maus resultados com o transfer ban, que impediu os reforços do Botafogo por um tempo, mas a paciência da diretoria realmente acabou. E detalhe, gente, o contrato do Martin Anselmi ia até 2027, mas com essa rescisão, o Botafogo vai ter que continuar pagando o salário dele até que ele feche com outro clube. E quem que vai assumir o Botafogo, gente? Eu acho que essa é a grande questão. Enquanto o Botafogo não arranja outro técnico, o Rodrigo Beilão, que é o técnico do Sub-20 atualmente, vai assumir como interino, mas o interesse do São Paulo mesmo, o alvo número 1, é nada mais nada menos que Hernan Crespo.
Exatamente, o técnico que foi demitido recentemente do São Paulo é o alvo número 1 do clube carioca. E aparentemente, gente, o Crespo já sabe do interesse e vê com bons olhos a negociação com o Botafogo. Ele quer voltar ao Brasil, mesmo sabendo, né, dessa confusão do Botafogo nos bastidores, do transfer ban, dessas polêmicas financeiras do Botafogo. Mas as conversas devem ser intensificadas mesmo, começarem mesmo a partir de hoje. E aí, galera, eu quero saber de vocês. O Botafogo acertou em demitir o Anselmi? Ou vocês acham que a culpa não era do Anselmi? A culpa era realmente da gestão do Botafogo? Ou vocês acham que a culpa é do elenco? Vocês acham o elenco do Botafogo hoje limitado? O que vocês acham? E o Hernan Crespo é a opção certa para o Botafogo? E é oficial, Hugo Souza vai estar na seleção brasileira nesse final de semana. Carlo Ancelotti anunciou a convocação do goleiro para a data FIFA que vai acontecer em março. O paredão do Timão vai entrar no lugar do Alisson do Liverpool por conta de uma lesão que o goleiro sofreu. Mas a disputa vai ser pesada, né, gente? Além de Hugo, o Ancelotti convocou realmente lá no dia oficial da pré-convocação, ele convocou Bento, que tá brilhando no Al Nassr, né, gente? E Ederson, que é titular absoluto do Fenerbahçe. Então, o Alex, numa disputa de bola com o Yuri, relatou que sentiu um desconforto na região posterior de coxa direita. Ele continuou jogando e no intervalo ele sinalizou. A gente examinou ele tem uma dor ali contra a resistência leve, mas realmente tem. Conversamos com o atleta, fizemos a opção de retirar ele do jogo e agora ele está indo para a clínica fazer uma ressonância para a gente avaliar melhor uma possível lesão ali nessa coxa dele. E ainda falando sobre gente nova na seleção brasileira, nessa madrugada, o Kaique do Cruzeiro, cria do Cruzeiro, né, recebeu a notícia que todo jogador sonha. Kaique foi convocado para a seleção brasileira. A oportunidade surgiu após uma infelicidade do Alexandro no Flamengo, que se lesionou no jogo contra o Corinthians ontem. Com isso, Ancelotti não pensou duas vezes e chamou o destaque da defesa do Cabuloso. É a chance de ouro, né, gente, para o lateral se consolidar. Ele realmente é um dos pilares do sistema defensivo do Cruzeiro e essa convocação premia essa regularidade dele. O Kaique vem sendo muito elogiado, tanto dentro do Cruzeiro, tanto por outras torcidas. E essa vai ser a primeira vez que ele trabalha com técnico italiano, então realmente é uma oportunidade de ouro para ele, dele se mostrar que é o lateral perfeito para defender a seleção, quem sabe até numa Copa do Mundo. Torcedor cruzeirense, o Kaique tem bola para ser titular na seleção brasileira? Ou o Ancelotti deveria ter chamado outro nome? Deixe nos comentários. Foi por muito pouco, o Flamengo vencia até os 43 minutos do segundo tempo, estava com as mãos na taça da Libertadores Sub-20, mas o futebol castigou. O Santiago Wanderers empatou no fim e levou a melhor nos pênaltis lá em Quito. O sonho do tri consecutivo parou na trave e eu vou contar pra você agora todos os detalhes dessa final. O palco era o estádio Banco Guayaquil, o Mengão saiu na frente com o gol de Alan Santos, dominou a partida durante quase todo o tempo, mas aos 43 da etapa final veio o balde de água fria. Vargas empatou para os chilenos, levando a decisão para as penalidades. E nos pênaltis, o Santiago Wanderers foi impecável, nenhum jogador errou, mas pelo lado do Flamengo, o jovem João Vitor acabou acertando a trave e foi o único a desperdiçar. Resultado 5-4 para os chilenos, que conquistam a América pela primeira vez na história da categoria. Mas apesar da derrota sofrida, né, gente, o Flamengo segue sendo o maior campeão da Libertadores Sub-20 com os títulos de 2024 e 2025. E no Brasil, apenas o Flamengo e o São Paulo já ergueram essa taça. Inclusive, o Palmeiras fechou a edição de 2006 em terceiro lugar após vencer o Libertad também nos pênaltis. Agora o Santiago Wanderers é quem vai representar o continente na Copa Intercontinental Sub-20, torneio que o Flamengo também domina, sendo o atual bicampeão mundial após vencer gigantes como Olímpicos e Barcelona. E ontem foi dia de Flamengo e Corinthians.
Os dois empataram pelo Campeonato Brasileiro, 1 ponto para cada lado, mas a polêmica mesmo do jogo foi a expulsão do Everton Araújo. A CBF divulgou hoje o áudio do VAR e no áudio o VAR recomenda a não expulsão do jogador. Mas, gente, essa comoção na rede social tem um motivo, porque nos últimos 5 jogos do Flamengo, que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima apitou, nos últimos 5 jogos ele expulsou 5 jogadores, ou seja, nos jogos do Flamengo, o Flamengo não consegue terminar com os jogadores quando é com esse árbitro. Se liga aí no áudio do VAR no momento da expulsão. Limpo, limpo. Ele escorrega lá. Atenção à tática. Tática. Bola. Só bola. Ok. Tô no vivo. Tira Preciso com ver o como pé. foi, depois agora. Tem um possível cartão vermelho aqui, tá? Vai. Tá, Do fala que a Flamengo gente no vai branco. checar. Ele deu vermelho no campo, tá? Campo de vermelho. Tá, deixa eu checar. Vai chutar por cima do cara, por cima. Vai. 52. Para no contato, me dá baixa. Atendimento não. Ok. Pode atender. A 8, Flamengo, a 8A por invertida. Isso. 8A invertida, muito boa. Danilo, calma. Pode atender. Pegou o pé de raspão. Rodrigo, atendimento. O calcanhar de raspão. Atendimento, Rodrigo. Ele vai na bola, segundo momento, trava dele, passa. Para no contato. Ele tem outro ângulo? Por cima, vai, trava dele. É, Pode o cartão atender, vermelho é Rodrigo, muito forte, médico, porque... claro. Volta. Tá no chão. Foi um vai pé com receber pé também. lateral. Vou recomendar a revisão para cartão amarelo, Vi aqui ok? no campo. Para não cartão vermelho. Calma aí. Concordo, o peso É, o maior pé é com... no chão. esse ângulo é o melhor. Tem algum outro ângulo mais fácil? Ele acha mal, ok? Já tá claro, mas só para um outro pra gente mostrar pra ele. Ele tem que ter cuidado, cara. Não, o pé foi pé com pé lateral. A 3. A 3. A 3, me dá 3 então. Isso. A 3. Fica... Tá no chão ainda, vai Me receber, dá tá recebendo atendimento, tá? Um outro ângulo de lá pra cá, invertido. Ângulo. Ele tem que cuidar. Não, invertido, um ângulo invertido, um outro ângulo. Ele tem que cuidar. Tô terminando de checar, ok? Um ângulo de lá pra cá, não tem? O carrinho, alguma coisa ali? Aqui. Bateu onde? Aparecendo PGM. Ó, o Rossi tá vindo com informação do banco aí pra reclamar. Ó, o Rossi tá levando informação do banco pra ti aí, ó. Você viu o ponto de contato, Rodrigo? É uma sola no pé, mais um pé. A Game Cam Me dá a também é Game boa. Cam. Me dá a Game Cam. Deixa eu falar com ele, viu, ei? Me dá a A2. Game Cam. Eu vejo que ele vai disputar A Game bola, Cam, mas vai pega a dar bola e vai com por cima depois que Pega a mais bola. perto da disputa, entendeu? O ponto de contato você chegou a ver ou não? Me dá 2 aqui, Bota ó. o cara por cima, ele trava trava a chuteira na parte por cima do tornozelo dele. Ok, eu vou te recomendar a revisão então, porque a chuteira... A chuteira pega, ele vem por cima, mas é um contato lateral, na lateral do pé, tá? Entendi, não bate na trava na perna, mas é lateral. Ok. É, lateral na ponta do pé, e ele vem pra disputa da bola. Força média. Qual câmera você vai querer abrir pra ele? Ele tá disputando a bola, ele não veio pra dar. O calcanhar Essa dele aqui, tá ó, no chão já. essa. O Volta. calcanhar dele no chão já. É outro, aquele outro que a gente tinha mostrado A antes. 8A. Esse. Chegou na área, tá? Perfeito. Essa é a jogada, tá? Ele disputa, aí ele toca a bola e aí toca o calcanhar, a ponta do calcanhar atrás, tá? Aquele tinha um outro ângulo que a gente tinha visto, cara. Esse aqui eu acho. Esse. Aquela câmera por trás do gol. Aqui pega assim, ó, que é lateral, tá? Game Cam que a gente viu. Tem algum outro Atrás do ângulo? gol, Quer algum outro atrás do ângulo? gol. Câmera atrás do gol? Não, esse é É, não. esse é Atrás do melhor. gol, atrás do gol. A gente tinha visto um outro ângulo antes, cara. É o trancão. O pé, ó, esse é o ponto de contato, tá? O pé tocou a bola e passou, pegou a ponta do pé atrás, tá? Não, por isso que eu te perguntei se você tinha visto o ponto de contato. Tem uma 2 também, quer mostrar 2 ou a 3? Aquela câmera de trás e velocidade do jogo normal. A câmera de trás não tem... A grua. Tá, vou te dar a grua, mas ela não pega muito bem, tá? Vou te dar. Dele. É, Porque tem um jogador na frente. tá coberto. Vou te dar em velocidade normal, tá? Velocidade real na grua. Quer que eu te dê em velocidade normal, a câmera 1? Tem uma mini drone Câmera 1 também. em velocidade normal, não, câmera 1 em velocidade normal. Ok. Aqui não vai mostrar nada pra ele. Ele tá vindo pra disputa, toca a bola e aquele ponto de contato que você viu, tá? Ok. Pra mim ele trava a Rio ainda. Ele trava com a Vê lá o ponto de contato. trava a chuteira na perna do Eu vou jogador. vamos no ponto de contato, então daí você pode decidir, sem problema nenhum. Mas deixa eu te mostrar onde é o ponto de contato, você decide, sem problema nenhum, tá? Puta bola e o ponto de contato
É esse ponto aqui, ó. Ok. É, porque pega a parte de cima e a parte de baixo. 3,20. Ok? Não é só embaixo, pega em cima e pega embaixo. Ok? Mantém o vermelho. Ok. Obrigado, vermelho. Ok, tá bom. Vermelho mantido. Vermelho mantido. E aí, gente, o que vocês acharam da atitude do árbitro? Vocês acham que é marcação? Vocês acham que ele tomou a decisão correta? Deixe nos comentários. Por muito menos a gente jogou com um a menos a Supercopa com o lance do Gabriel Paulista também contra o Jorginho na área. Então, muitas vezes falta um critério mais unificado, né? Mas como eu falei, eu principalmente não estou aqui para ficar julgando a arbitragem. Minha interpretação aqui não é cartão vermelho nunca no Everton Araújo, mas podia ter 50 lances daquele a favor e contra, não é cartão vermelho. Falta é cartão amarelo. Aí brigou com a imagem, o VAR chamou ele foi lá. Entendo a pressão que os árbitros sofrem, entendo a ansiedade e tudo isso, mas ali é ter um pouco mais de tranquilidade e clareza para tomar a decisão. Condiciona, obviamente, o jogo, mas eu acredito que esse ponto conquistado constrói mentalidade, constrói caráter, porque exige muito mais de cada um de nós dentro de campo. Foi isso que a gente tentou mostrar, mesmo estando frustrados com o empate e não a vitória. Pep Guardiola fez história mais uma vez. O Manchester City conquistou a taça da Copa da Liga Inglesa lá em Wembley, mas o destaque não foi Haaland, não foi ninguém que vocês estavam esperando. O destaque foi o menino O'Reilly. Pois é, o garoto brilhou, marcou 2 vezes e garantiu a 9ª taça dessa competição para os Citizens. O primeiro tempo foi tenso, o Arsenal quase saiu na frente, mas o goleiro Trafford operou milagres em lance do Havertz e do Saka logo no comecinho. O City parecia travado, com o Haaland bem isolado até o intervalo. Na volta, o time de Guardiola mudou totalmente a postura. Aos 14 minutos, o Cherki, que entrou muito bem, por sinal, cruzou, o goleiro Kepa falhou na saída e O'Reilly não perdoou. 1-0 de cabeça. O Arsenal sentiu o golpe e apenas 4 minutos depois, o Matheus Nunes achou o O'Reilly novamente para fechar o caixão. 2-0, festa azul em Londres. E com esse título, o Manchester City se isola em segundo lugar como o maior vencedor da história da Copa da Liga, com 9 taças, ficando atrás apenas do Liverpool, que tem 10. Por outro lado, o drama do Arsenal continua. Já são 23 anos de jejum sem vencer esse torneio. A freguesia para o time do Guardiola em decisões nacionais pesou mais uma vez. Galera, essas eram as notícias que a gente tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo suas opiniões sobre as notícias, o que vocês acharam sobre cada notícia que a gente trouxe, porque eu fico de olho nos comentários de vocês, fico conversando com vocês para saber tudo que vocês pensam. Não esquece também de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque aqui no Central do Esporte tem vídeo todo dia com as principais notícias do esporte. Também não se esquece de, se você tiver a opção de hypar no nosso vídeo, hypa ele, porque isso ajuda demais no nosso trabalho e o nosso canal vai chegar cada vez mais e mais pessoas, melhorando a qualidade dos vídeos aqui pra vocês. Não se esquece também de seguir o nosso Instagram, porque lá é notícia 24 horas em tempo real pra vocês não podem perder essa. Muito obrigado pelo vídeo, até amanhã, tchau, tchau!